Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre um transtorno que tem tirado muito a paz de muitos professores dentro das salas de aula. Tem sido motivo de muito diagnóstico, alguns deles eu até me atrevo a dizer que são equivocados. Tem sido o grande motivo de muitos diagnósticos, de muitas crianças estarem tomando medicação hoje em dia. E aí eu já cito duas escritoras bem renomadas que tratam desse assunto, da questão da medicalização infantil, que é Moisés e Colares, que trazem alguns artigos bem interessantes em relação ao tema. E como vocês já devem suspeitar, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o TDAH. TDAH é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e hiperatividade. Então, o TDAH, o diagnóstico de TDAH, ele pode ser predominantemente pela desatenção, do tipo desatento, que é o que nós costumamos chamar, ou do tipo hiperativo também, que pode ser um dos casos. Aí acabou convencionando de juntar as siglas TDAH, ok? Hoje em dia, nós temos aí um índice bem alto de pessoas, cerca de 5% da população mundial, ou seja, 330 milhões de pessoas, elas já têm esse diagnóstico de TDAH, tá? Então, é um tipo de transtorno que não tem cura, mas tem tratamento, tá? Então, muitas vezes o tratamento nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas antes da gente discutir um pouquinho, quem é que nunca conheceu aquela criança ou assistiu aquele filme O Pestinha, né? Já assistiram? Então, o Pestinha tem toda aquela questão, né, da inquietação, da hiperatividade, da impulsividade, da criança que não para um minuto, que está sempre se mexendo, sempre mexendo com alguém. Então, tem muito essa característica para o hiperativo. No caso da desatenção, do tipo desatento, geralmente é aquela criança que as pessoas costumam chamar que aquela criança parece estar no mundo da lua, que passa qualquer coisa, qualquer estímulo externo chama a atenção, uma janela que se fecha, um carro que passa na rua, um mosquitinho que passa perto dele, já tira a atenção. Então são casos que normalmente é exigida essa concentração e muitas vezes é percebida essa falta de atenção, essa hiperatividade na época da alfabetização, lá por volta dos 6, 7 anos. E por que aparece nessa idade? Porque é justamente nessa época, nessa idade, em que a criança vai precisar de ter uma concentração maior, porque é o tempo em que as atividades escolares elas vão exigir da criança um esforço maior, um dispêndio maior. E é muito comum os pais, até mesmo professores e familiares falar, mas fulano, quando ele está no videogame, ele é muito bom, para dançar ele é muito bom, para brincar ele é muito bom, só para fazer atividade escolar que ele não quer nada com a dureza, ou então ele não se dedica, ou ele tudo chama a atenção dele. E isso é justificado também dentro dos conceitos de TDAH. Por quê? Porque jogar videogame, porque brincar, normalmente dependendo da brincadeira, você já é uma atividade autoestimulante, já é estimulante por si só, né? A criança não vai precisar parar, aquilo não é repetitivo, aquilo não é estressante. Agora, questão de estudar, você tem que canalizar esforço para aquilo, você tem que concentrar para fazer aquilo. Então, é uma atividade que requer mesmo a concentração e exatamente por isso pode ser um tipo de atividade que não vai interessar, dependendo do tipo de metodologia utilizada, não vai ser nada agradável nem atrativo para essa criança, ok? É importante também mencionar que o TDAH, ele não se adquire com o tempo. Normalmente o TDAH, ele é genético, então é um tipo de transtorno que é passado de pai para filho, de geração para geração. Então as pessoas costumam sempre achar, começou a ter isso depois que começou a alfabetização, ou quando começou a estudar, isso não é verdade.
Nós já temos conhecimento de crianças que são hiperativas, que desde pequenininho você sabe que a sua criança é mais agitada do que outras crianças, do que a criança do vizinho, do que outra criança da família. Então, os pais conseguem perceber a hiperatividade antes do que percebem a desatenção, porque a desatenção realmente ela vai se apresentar quando a criança tiver que dar retorno na escola, vamos dizer assim, ok? Então, a desatenção, ela é aquele tipo de transtorno que qualquer estímulo vai chamar a atenção dela, né? Qualquer outro estímulo externo vai chamar mais a atenção dela do que aquela atividade que exija dela um esforço maior. E o hiperativo, por sua vez, como ele vai estar sempre antenado em outras coisas, ele não vai parar quieto, ele vai estar sempre mexendo com outras coisas, então também ele vai ter esse déficit de conteúdo, de aprendizagem por conta disso. Ele não conseguiu parar, centrar e organizar essas informações dentro dele. Então também ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem por aí, tá? É importante falar que essa questão da hiperatividade, ela não se confunde com a falta de limites, tá? Então, é importante as famílias conversarem sobre isso, as escolas abrirem bem o leque em relação ao TDAH, porque muitas vezes se confunde uma falta de limites, uma falta de imposição, ou a criança que é mal educada em casa ser confundida com o hiperativo. O hiperativo, ele tem uma impulsividade maior, ele não tem controle, e isso está ligado a muito a questão do córtex frontal que está lá no cérebro. Então ela acaba não tendo esse controle por ele mesmo. E falando em córtex frontal, a gente fala que quando existe essa dificuldade no caso do TDAH, existe uma falta de produção de dopamina e de noradrenalina. E o que isso é responsável, né? Então, geralmente, a falta desses hormônios, se eu posso dizer hormônios, não sei se são hormônios, bom, também não sou neurocientista, enfim. Então, resultam em pessoas que acabam sendo muito mais impulsivas, elas são hiperativas, elas muitas vezes têm um curto prazo de atenção. Então essa atenção delas é muito de curto prazo, assim, acaba que não conseguem terminar a atividade, rapidamente elas passam para outra coisa, fazem outra coisa, então elas ficam com um aglomerado de muitas atividades incompletas, né? E quais seriam essa progressão de hiperatividade na vida adulta? Será que tem? Será que se cura? Bom, na questão da hiperatividade, como o corpo da criança, do adolescente, principalmente na infância, ele requer movimento, a criança é muito exploradora, então a gente observa que a hiperatividade ela é muito mais constante na infância e no início da adolescência. Da adolescência para o final da adolescência, caminhando para a vida adulta, a criança já vai abandonando essa questão da hiperatividade. Ela vai continuar sendo desatenta, mas o corpo já vai dar uma acalmada, isso é observado, tá? Agora, do contrário, no caso da desatenção, ela acaba se agravando com o tempo. E isso é lógico, né? Com o passar do tempo, nós temos um rol de informações muito maiores. Os textos que eu lia quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, agora são textos maiores. Quando eu chego na faculdade, o ritmo de leituras é mais severo, mais complexo. Então, acaba que a pessoa que tem déficit de atenção, quando caminha para a vida adulta, ela acaba tendo mais problemas para reter, para conseguir assimilar tanta informação, porque a desatenção já vai atrapalhar, né? É importante também a gente mencionar, são dados estatísticos, não existem estudos comprovados, mas são dados estatísticos que falam que pessoas que têm o TDAH, elas acabam se envolvendo mais em acidentes de trânsito, porque elas são mais impulsivas, né? Se tem essa impulsividade, se divorciam mais, porque são mais impacientes, elas não têm uma linha de seguir com
A maioria das pessoas elas tem aquele exercício de paciência, atividade que demanda um pouco mais. No caso das pessoas com TDAH, elas já se desvencilham logo, porque aquilo demanda mais tempo ou precisa de mais paciência. Então, tem um índice alto também de divórcios entre pessoas que são na vida adulta TDAH. Elas são muito mais vulneráveis também ao uso de drogas, substâncias entorpecentes, também estatística, tá? Demissões do trabalho, isso também é uma constante, também pelo fato lá da separação, mais ou menos pelo mesmo motivo, elas têm uma impulsividade maior, então já é uma coisa que se torna desinteressante, dependendo do grau de exigência do trabalho. E também estão mais propensas a depressões, essas doenças que afetam o emocional. Então vejam aí que temos sim interferências da criança TDAH que vai crescendo e que lá na vida adulta isso também pode ter um certo tipo de desconforto e até mesmo de problema na vida adulta. Com relação aos tratamentos nós temos a terapia, que ajuda bastante, que é uma forma de organizar esses comportamentos, isso é importantíssimo, e também temos a medicação. E a medicação, como eu coloquei para vocês, é uma medicação que é um tipo de psicoestimulante. Então esse psicoestimulante, aí a gente acaba pensando, poxa, imagina o hiperativo já é tão estimulado, eu ainda dou uma medicação para estimular ainda mais, mas existe lá na medicação uma questão de que eles acabam se combinando e esse resultado seja positivo. Mas se é importante falar que existem questões bem controvertidas em relação a essa medicalização, principalmente em relação a crianças. Existem correntes que são bem a favor da medicalização, porque ajudam a criança no trato pedagógico, nesse momento em que ela precisa estar mais, vamos dizer, mais centrada no que vai fazer. Mas existe uma corrente também muito forte de que a medicalização ela pode ser sim prejudicial, então a criança cada vez mais ela vai exigir uma dosagem mais alta ou acaba se tornando dependente dessa medicação porque ela não tem uma data prevista para terminar essa medicação, então as dosagens vão sendo organizadas aí com o decorrer da vida. O importante é que nós tenhamos sempre o bom senso, né, em relação a essa questão do TDAH, saber separar o que é uma questão de impulsividade que todos nós temos, de às vezes desatenção que todos nós temos, de hiperatividade que também nós todos temos, todos nós temos um grau em relação a isso, que é comum, que é próprio da vida humana, que é próprio dessa vida agitada que nós levamos, e é importante a gente saber distinguir aquilo que de repente deveria ser exceção e se torna regra. Então aí sim é que nós temos uma lanterna, vamos dizer assim, uma lanterna acesa ou algo gritante aí para que nós tenhamos mais esclarecimentos acerca do transtorno, tá? Então, pelo mínimo, nós nunca vamos dar esse diagnóstico de TDAH, porque todos nós temos um grau de desatenção, temos atividades que nós gostamos mais, temos outras que não gostamos tanto, em alguns momentos nós somos mais agitados, outros menos, em alguns momentos somos super atentos porque aquilo nos chama atenção, outras vezes menos, e isso é produto também das nossas vivências, daquilo que nós comungamos todos os dias, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, é importante a gente saber distinguir isso e não fazer com que isso seja banalizado e todas as crianças, a partir de agora, por um simples mau comportamento ou por uma simples falta de atenção ou por ser uma situação que seja transitória, uma separação dos pais, um luto dentro da família, no ambiente que ela vive, isso também pode gerar desatenção. Então, é importante a gente ter esse cuidado que muito mais do que pedagógico é um cuidado humano, tá bom? Por hoje é só, fico devendo para vocês outras aulas, mas vamos encerrar por aqui. Espero que tenha ajudado. Até a próxima!